Amém? Né? E eu fui até onde ela estava e o Senhor Jesus falou. E eu lhe perguntei: a senhora fará isto? Ela disse: tudo o que quiser eu farei. Amém? Agora você disse também, mãe Elisa, ela não tinha para onde correr? Não é isso, meu Deus. Irmãos, como que às vezes Deus faz as coisas agir de uma forma tão diferente por causa de uma atitude. A história que nós conhecemos da irmãzinha nos Estados Unidos, que quando uma Umbrana começou a contar para ela o testemunho do que Deus tinha feito a respeito dos esquilos, como que eles apareceram do nada e ele estava ali, pediu outro esquilo e assim por diante. Algo na alma da irmãzinha simples disse: irmão Brana, eu creio nisso de todo o meu coração. Deus diz, aquilo agradou Deus de uma maneira tão grande que Deus falou para ela: tudo o que você pedir vai acontecer aqui agora. Amém? Peça o que você quiser. Agora, nós não estamos servindo o mesmo Deus nessa noite? Não temos o Deus de Lombrana aqui ao nosso favor também? Amém? Meu Deus, que quando parece que quando se fala sobre condições, parece que foge da mensagem, porque as pessoas às vezes só ouvem um lado, né? Que é a eleição, que Deus predestinou, aqueles que são de Deus não se perdem. Tudo isso é verdade. Não estamos falando disso, isso já está cimentado dentro de nós. Eu estou dizendo de pessoas que o Mombrana contava. Eles chegaram na reunião debaixo da garoa 3 horas da tarde. E se eu fosse um hipócrita no culto à noite, esse povo ainda sairia daqui curado, porque eles vieram aqui. Eu estava passando aqui, já estava esperando a hora da reunião. Essas atitudes conquistam o coração de Deus, traz Deus à cena. Amém? O formal poderia falar: para que isso aqui? Deus já curou nós há 2000 anos atrás. Todo mundo já sabe disso, né? Mas às vezes aquelas pessoas estavam tão desejosas de receber a cura para as suas vidas, a necessidade era tão grande, e por certo de ouvir a pregação, de ouvir o que Deus tinha para eles, eles vinham o mais cedo possível para ocupar o lugar no banco, para achar um lugar para entrar, porque às vezes nem todos entravam. Era dessa maneira que eles encontravam a cura. É dessa maneira que Zaqueu encontrou a expressão do nosso Senhor Jesus, falando para ele: eis aqui um filho de Abraão. Esse aqui também é filho de Abraão, amém? Em outras palavras, os filhos de Abraão têm esse tipo de atitude, né? Oh, Deus poderoso. E eu lhe perguntei: a senhora fará isto? E ela disse: tudo que o Senhor disser eu farei. Imediatamente dores cessaram. Amém? Imediatamente as dores cessaram. Então, por certo, aí vem aquela outra questão: morreu porque chegou o dia. Espera lá, essas coisas eu não vejo muito assim também não. Você crê num dia de partida aqui, irmã Elisa? Eu creio, dentro de uma vontade de Deus, o qual pode ser mais ou menos. A Bíblia diz que aqueles que não obedecessem pai e mãe, que era para obedecer pai e mãe, por dias serão aumentados na terra, não é verdade? Deus pode acrescentar mais dias e pode tirar, né? Então, você não tem como nós dizer que esses rapazinhos que estão morrendo com 18, 20 anos aí, baleado, com drogas e tudo mais, que morreu no dia certo. Eu não creio nisso. Eu creio que um verdadeiro eleito que está nas mãos do Senhor, que Deus o colocou aqui na terra, ele está na meta com Cristo, ele está fazendo a vontade de Cristo, e Cristo tem para ele o dia para ele partir. Eu acredito nisto. Mas eu também acredito num Deus que, se você orar como orou o rei lá na Bíblia, diz: Senhor, eu quero mais um pouco, dá-me um pouco mais. Deus disse: vou te dar mais 15. Não é verdade? Então parece que todo mundo morre no dia certo. Eu não acredito nisso. Temos um Deus soberano que lidera sobre todas as nossas vidas aqui. Amém? Pode dar dias a mais, pode dar dias a menos, depende de como é que as coisas estão indo. Ele decide, né?
Mombrana diz que Ló errou tanto, fez tantas coisas erradas, que Deus precisou tirar ele da terra. Em outras palavras, não dá mais. Você está tendo até filho com as próprias filhas. Chega! Daqui a pouco o homem morre do nada. Aí falamos, chegou o dia de Ló. Não dava mais para Ló continuar. Agora, por que Deus ainda pode te usar? Digamos que Deus veio para você 40 anos. E você chegou aos 40 anos na presença dele. Você realmente vem às reuniões, ama o Senhor, ama a todo, faz aquilo que o seu dom lhe foi dirigido. Você faz tudo que Deus agrada, que agrada ao Senhor. Chega aos 40 anos, Deus resolve e disse, vou dar mais 5. Você acha que Deus não pode fazer isso? Deus pode, né? Ele é soberano, é um Deus soberano. Por que Deus deixou o Billy Graham morrer com quase 100 anos e não deixou o Mombrana viver nem 70? Ele quis desse jeito. Ele é Deus, amém? Ele é Deus. Agora, eu estou dizendo que nesse trajeto espiritual que nós estamos trilhando, pode ter atitudes que marquem o nosso dia. E pode ter atitude que Deus possa nos acrescentar outros dias para frente, né? Graças a Deus. Deixa eu ler aqui. Eu tenho tanta escritura para ler aqui, eu esqueci a hora que eu comecei, né? Deixa eu ler aqui outra escritura antes de ler a outra mensagem aqui. 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, amém? Não é assim, se eles orar, muito bem. Se eles nos orar, eu faço a mesma coisa. Não. As coisas só são desse jeito quando Deus promete uma coisa, e se Ele já prometeu, Ele vai conceder, como aquele caso que aconteceu nos dias do Mombrana. Que a mulher, que ele disse para a irmã, você terá um filho, e ela voltou e não tinha tido ainda. Disse, Mombrana, aconteceu, não tô... Disse, vá para casa, fique em paz, você terá um filho. Amém? E ela teve o filho. Como aquele homem que veio no escritório do Mombrana, disse, Mombrana, eu e a esposa acreditamos que você oraria para a nossa criança e a perninha dele endireitaria, mas olha só, nós viemos você orar. Disse, não, pode ir embora, né? Somente siga crendo, aquilo está feito. Não passou muito, a cura desceu na perna da criança, na vontade, no dia de Deus, né? Aí sim. Agora tem coisas que é colocada sob condições, como que já acabamos de ler na mensagem. E você acredita, né? Você fará isso que Deus está mandando? Lógico, de todo o meu coração. Então você vai ser curada. Em outras palavras, então seu dia de morrer não chegou não. Você tem câncer, seria morrer, mas como você crê. Agora, não que é surpresa para Deus uma outra data da nossa morte, não, é para nós surpresa, porque Deus faz do jeito dele, amém? E se você acreditou, é como aquele homem que foi na reunião do Mombrana e ele não acreditava, e ele tinha um controle de cartãozinho, porque era muita gente para orar, e um daquelas irmãos achou que o Mombrana estava fazendo algum tipo de truque com aquilo. Ele mesmo escreveu no cartão dele, câncer. E o Mombrana disse, você não tinha câncer. Antes ele disse, você não tem nada, mas como você escreveu câncer no cartão, você tem. Agora, um homem que pegou câncer, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Não é verdade? Irmãos, que o Senhor nos acrescente com as nossas atitudes espirituais muitos dias aqui na vida, aqui na terra, amém? Mas eu não peço muitos dias, né? Eu na realidade peço até pouco, mas isso também não depende de mim, depende dele, né? Uns querem viver, por certo, se perguntasse para cada um aqui, uns querem viver 80, 90, os outros, se eu tiver saúde até 100, eu com saúde ou sem saúde, disse, Senhor, eu não te peço muitos dias, somente deixa eu ser um cristão no período que eu preciso ser, não deixa eu ser um apostata, porque o caminho do apostata e transgressor é áspero, diz o Mombrana, né?
Diz assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei. Amém? Eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Não vai ficar poeirento não. Quando vocês começarem a orar, vai vir chuva, a terra vai produzir. E se eles não orassem? A terra ia continuar seca, as condições ruins iam continuar. Então é sobre condições, mãe Elisa? É por isso que um cristão ele ora para a chuva, não é verdade? Nós cremos num Deus que pode mandar chuva. Amém? Deus pode. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu ordenei, e guardares os meus estatutos e os seus juízos, também confirmarei o trono do seu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, eu vos tenho proposto. E se fordes e se servirdes aos outros deuses e se prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhe dei. Eu coloco vocês. Se você andar na minha presença, Salomão, muito bem. Só que tem um detalhe: se você ficar brincando aonde eu te coloquei, que não é algo de por brincadeira que você está aí, eu coloquei você aí. Seu pai não era nada, em outras palavras, saiu de trás da malhada, ele estava lá cuidando de ovelha, ganhou um grande nome agora em Israel. Agora chegou você. Se você andar no meu caminho, certamente estabelecerei o trono do seu pai. Se não, eu te arranco daí. Oh Deus, vou encerrar, irmãos. Eu perdi o horário que eu iniciei aqui, não olhei, só mais um minutinho. Diz assim: e desta casa então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbios e mote entre todas as gentes, e desta casa que farão que fora tão exaltada